Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre migrações no Brasil. Dentro desse tema, nós vamos explicar um pouco o que são fluxos migratórios, os seus tipos e o seu envolvimento na nossa história do Brasil. E para ajudar um pouco a compreensão desse tema, a gente trouxe duas pessoas para falar sobre a história que eles passaram na migração. E vamos analisar cada uma delas. Oi, gente! Agora eu vou falar sobre o que são os fluxos migratórios e um pouco da história deles no Brasil. Bom, fluxos migratórios são um movimento de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Esses fluxos podem ser tanto dentro de um país, que é a migração interna, quanto entre países, que é a migração internacional. E esses fluxos têm impactos significativos nas sociedades, economias e culturas, tanto dos países de origem ou regiões de origem, quanto dos países ou região de destino. Agora falando um pouco sobre a história do Brasil, as migrações sempre tiveram presentes na história do país. E elas se intensificaram após a proibição do tráfico negreiro, onde pessoas principalmente da Itália, Alemanha e Japão chegavam no país para fazer as atividades remuneradas na fazenda de café, já que os senhores de engenho não queriam contratar os escravos recém-libertos. Além disso, depois da Segunda Guerra, muitos imigrantes europeus, judeus e asiáticos continuaram vindo. Também houve a imigração forçada das populações africanas trazidas à força dos seus países para trabalhar aqui no trabalho escravo. Agora falando sobre as migrações internas. Os ciclos econômicos do Brasil desencadearam várias migrações internas no país. As pessoas geralmente migravam para os lugares onde o produto de alta estava se desenvolvendo ou sendo produzido. Como exemplo, temos a década de 1950, que foi marcada pelos deslocamentos principalmente do norte em direção ao centro-oeste do país, pela construção da capital Brasília. Depois, a intensificação da industrialização nas regiões sul e sudeste, com destaque para São Paulo, atraiu muitas pessoas do país inteiro. Boa tarde, telespectadores. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou entrevistar a minha avó. Vó, qual é seu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Antônia, tenho 71 anos. De qual estado e de qual cidade você veio? Vim do estado do Ceará, da cidade de Nova Russas. Há quanto tempo você mora em São Paulo? 45 anos, 47 anos. Qual foi o motivo que te levou a sair do estado em que nasceu? Ali trabalho, né? Família, também. Como foi o processo de adaptação nos primeiros meses aqui em São Paulo? Foi um pouco difícil, né? Porque a cidade grande é diferente da cidade do interior. Teve algo que te surpreendeu positivamente ou negativamente na cidade? Assim, né? Por causa do trânsito, né? Tem muito carro. Cidade grande é diferente da cidade interior, né? Você sofreu algum tipo de preconceito? Não. Como você vê as diferenças culturais entre os dois estados? Tem grande diferença, né? Porque aqui tem muita assim, sinalização para os carros, lá na cidade interior não, os carros vai direto. E muito movimento aqui grande, lá é diferente, mais lento. O que você sente mais falta do seu estado de origem? Sinto falta lá das comidas de lá, que é mais fresquinha, né? Tudo tirado na hora da lavra. E é muito diferente daqui, mais gostoso lá. Você gosta de viver aqui? Sim, me acostumei, gosto daqui agora, me acostumei aqui. Nos conte alguma curiosidade que você descobriu. Eu descobri aqui que é o Museu de Ipiranga, que é muito movimento, né? O povo visita muito, cidade histórica, né? E muitas coisas diferentes de lá, cidade grande. Você teve alguma experiência diferente aqui? Sim, experiência aqui. E a gente, né, os estudos aqui, diferentes colégios grandes, mercado grande, a gente tem uma experiência diferente de lá. Foi isso, um beijo e tchau. Bom, gente, como vimos, a Dona Antônia veio da cidade de Nova Russas, no Ceará. E aqui estão alguns dados geográficos do estado do Ceará no ano de 1978. Naquela época, o IDH ainda não existia, mas segundo algumas estimativas, no Ceará era de aproximadamente 0,42, sendo considerado baixo índice de desenvolvimento humano. A economia era baseada na agricultura, com destaque para frutas e castanha de caju. Agora sobre a cultura, que no século XX no Ceará se destacava a capoeira, uma arte marcial de dança, origem afro-brasileira. Porém, nessa região existiam muitas secas severas, que prejudicavam a agricultura e a vida rural, levando muitas famílias a migrarem para São Paulo em busca de melhores condições. Boa tarde, telespectadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Julia Mirino e tenho 16 anos e hoje nós vamos entrevistar um amigo querido meu que veio de outro estado, na verdade, ou seja, ele é um migrante aqui do Brasil. Por que não se apresenta um pouco? Olá, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, eu tenho 16 anos e hoje eu vim responder algumas perguntas que a Julia separou para mim. Você teve alguma dificuldade aqui em São Paulo? Você passou por algum momento em que você sofreu alguma discriminação, algum preconceito que te deixou muito mal por ser de outro estado? Como foi seu processo de adaptação? O que te impactou positivamente e negativamente aqui em São Paulo? Eu passei dificuldade, minha família era muito pobre quando se mudou para cá e a gente ficou hospedado num hotel durante algumas semanas à espera do meu pai arranjar um emprego. Se eu sofri alguma discriminação, sinceramente eu nem lembro. Ou eu sofri e relevei isso porque eu não ligo muito pra essas coisas. João, há quanto tempo
tempo você mora aqui em São Paulo? Você se sentiu deslocado na mudança? Quais foram os motivos que te levaram a sair do Espírito Santo e vir aqui para São Paulo? Foi algum motivo familiar que vocês mesmos escolheram? Ou foi alguma coisa mais por causa do trabalho dos seus pais? Ou por causa de um estudo? Então, eu moro em São Paulo desde os meus 4 anos e eu não me senti deslocado, não. Eu me senti, pelo contrário, senti bastante acolhido, porque as amizades que meu pai tinha aqui, ele já conhecia desde Vitória. Então, eu me senti bem acolhido, e quando eu entrei na escola, principalmente no Sene, eu conheci meus amigos e eles não fizeram preconceito comigo, pelo contrário, eles me acolheram e são meus amigos até hoje. Então, um dos motivos que eu saí de Espírito Santo e vim para São Paulo é porque... É pelo trampo, na verdade, porque lá você não consegue ter um dinheiro para sustentar sua família, aqui você consegue. Você vê alguma diferença muito marcante culturalmente aqui em São Paulo, entre os dois estados? O que você sente mais falta de Espírito Santo que você acha que poderia ter aqui em São Paulo? As diferenças que eu percebo de SP para Espírito Santo é que aqui faz bastante frio e lá quase não faz frio. Aqui dá para perceber claramente que aqui tem uma infraestrutura melhor que lá. Aqui tem hospitais, tem escolas melhores, tem ruas melhores, só que o que complica aqui é o trânsito. Você gosta de viver aqui? Você teve alguma experiência? Você presenciou alguma coisa muito diferente que você não vê lá em Espírito Santo, que você não viu, né, não presenciou? Conte alguma curiosidade daqui que você gostou bastante, alguma curiosidade lá de Espírito Santo. Então, uma das curiosidades que eu mais gosto de São Paulo é que aqui o centro urbano é gigantesco. Você pode escolher pra onde você quer sair, porque cada esquina aqui tem um lugar pra você sair. Então, aqui tem parques, shoppings, restaurantes. E lá em Vitória, uma das curiosidades que eu mais gosto é o clima de lá e as praias de lá. E fica o convite aqui, se vocês quiserem visitar Vitória. Lá é incrível, vocês não vão se arrepender de ter visitado lá. E muito obrigado por ter me ouvido. Vocês viram aqui que o João deixou um convite pra gente ir lá visitar a cidade natal dele, Vitória, em Espírito Santo. E eu acho que vai acrescentar muito na nossa vida, na nossa experiência, porque é uma experiência diferente, né? Uma coisa que a gente não conhece muito, né? Então, vai ser uma coisa muito legal. Eu espero que vocês visitem, né? Porque eu também vou visitar. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista, né? Beijinhos! Oi, gente, tudo bem? Bom, a partir do vídeo do entrevistado, eu vou tentar relacionar os dados geográficos dele com a história pessoal, certo? Então, ele fala que em 2000 com 4 anos de idade, então, se ele tem 16 hoje, ele tem 2013, ele acabou indo embora de Espírito Santo. E ele fala também que ele foi por busca de trabalho. E realmente tá certo, porque pelas buscas que eu tava vendo ali, tinha algumas diferenças e alguns prováveis motivos dele e de outras pessoas acabarem saindo de Espírito Santo. Bom, a primeira coisa que ele fala, então, é sobre a economia, que o pai não estava conseguindo sustentar a família. Olhando nesse lado, o IDH que estava lá era uma diferença, assim, de São Paulo para Espírito Santo em 2013, era 0,100 alguma coisa, certo? Então, querendo ou não, São Paulo saiu na melhor, né? Maior qualidade de vida e maior infraestrutura, né? O problema daqui realmente é que muitas pessoas vieram para São Paulo e aí, querendo ou não, São Paulo começou a se desenvolver, certo? Então, a economia também do Espírito Santo, ela é muito baseada na exportação e com essas exportações que ele acaba fazendo, tanto interna quanto externa, acabou levando algumas desigualdades socioeconômicas desde sempre, né? Agora que eles estão meio que tentando se modificar e tal, enfim. Já aqui em São Paulo, né, vemos que tem muitas empresas, muitos empregos, né? Então, o que é bom porque oferece muita oportunidade para aqueles que vêm de fora, enfim, ou até quem vem de outras cidades aí que acaba não sendo boa alguns aspectos. Ele fala também que as diferenças que ele achou mais gritante, assim, é a infraestrutura, porque lá não tinha, sei lá, restaurantes, hospitais ou escolas diversas. Já aqui tem bastante. A gente vendo por esse ponto, tem várias áreas de lazer. Enfim, mas ele fala que essa é uma diferença que eu acho que também deveria ser reafirmada, né? Bom, outra coisa que ele acabou não citando, mas eu acho que seria importante, porque em determinado ponto que eu tava pesquisando, eu encontrei algumas coisas que em 2013 acabou tendo uma tragédia, que foi nada mais que uma chuva, acabou afetando todo mundo, né? Tendo alagamento e, enfim, enchentes, acabou matando bastante pessoas, deixando também várias pessoas desabrigadas e, enfim, eu acho que talvez seria mais um motivo para a pessoa sair de Espírito Santo buscando por exemplo, São Paulo, para vir para uma maior qualidade de vida. Outra coisa também é que estava acontecendo em 2013 algumas manifestações, porque lá os habitantes teve um aumento nas tarifas de transporte público
E aí eles estavam insatisfeitos. E aí com isso juntou também outras críticas que, mais amplas, assim, abriu mais geral, que seria a corrupção que estava tendo, o gasto excessivo, porque estava tendo Copa do Mundo. Então acabou tendo um gasto que não deveria ocorrer, sabe? O que eles criticavam também era a má qualidade de vida que tinha lá. Então eles não tinham um hospital bom, ou não tinham um hospital suficiente para atender todo mundo, ou outras coisas também que a segurança pública e também a educação não era tão boa. É claro que provavelmente agora deve ter melhorado, enfim, mas em 2013 estava com essas críticas aí mais amplas que os habitantes estavam falando que não agradavam, né? E isso, meio que essa manifestação ocorreu, né? Juntando muitas pessoas, mais de 100 mil pessoas, em busca, né, dos seus desejos de melhorar o Espírito Santo, além de viver uma qualidade de vida boa, sabe? Muito obrigada pela atenção de todos, espero que tenham gostado e que tenham entendido melhor sobre as migrações aqui no Brasil.